Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Invest in Holder. Será que vale mesmo a pena investir em ações para um longo prazo? Será que teremos retornos condizentes com o que a gente espera? Para ter uma base neste conteúdo, vou demonstrar uma posição do meu portfólio, da minha carteira pessoal, as ações da BB Seguridade. Eu venho montando posição, aportando na BB Seguridade desde 2017. Vamos ver aqui qual o resultado final, quanto que eu obtive de dividendos durante esses quase 5 anos e também vou demonstrar o resultado final e vocês mesmos podem tirar as suas conclusões. E o interessante aqui do vídeo é que a gente vai saber o que esperar de cada ativo. Então, se você coloca uma ação, uma empresa que tem um ciclo de vida mais avançado, uma empresa de dividendos, você sabe exatamente o que você deve esperar dela. O conteúdo aqui está muito interessante, então assista até o final. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Também acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos com tudo aqui. Eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho da BB Seguridade, uma ação, uma empresa que é considerada de dividendos. É uma empresa do setor de seguros, um setor um pouquinho mais anticíclico, que consegue ter mais previsibilidade de resultado e também trazer aí uma geração de caixa. E dessa geração de caixa, a empresa consegue fazer a remuneração do seu acionista. E eu decidi lá atrás ser sócio da BB Seguridade. Isso aqui não é uma recomendação de compra, só vou demonstrar o case para a gente aqui juntos aprendermos um pouco. Então, tá aqui a BB Seguridade. A época que estou gravando esse vídeo, a BB Seguridade está sendo negociada a R$ 28,16. Então esse é o preço atual da ação. Considerando esse preço, considerando que a empresa aqui nos últimos 12 meses pagou R$ 1,96 de proventos, de dividendos nos últimos 12 meses, me dá um dividend yield médio de 7%. Então é isso que a gente espera. Então o investidor, ao aportar hoje, ele tem essa base de dividendos. Não quer dizer que vai se repetir no futuro, mas é uma base para a gente tirar aqui. É claro que nunca devemos analisar uma ação olhando somente para o dividend yield. Temos que considerar outras questões, tá? E a BB Seguridade teve uma valorização nos últimos 12 meses de 48% no valor das suas ações, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu quero mostrar também a relação preço sobre lucro da BB Seguridade. Atualmente, o PL da BB Seguridade está em 11,7, abaixo da sua média histórica. Olhando para esse gráfico aqui, essa linha pontilhada é a média histórica de PL da BB Seguridade, que está em 13,6. Então, podemos notar que ela está sendo negociada abaixo da sua média histórica de PL, o que demonstra que historicamente ela está um pouco mais descontada do que normalmente ela é negociada comparando ao seu lucro. E aqui tem o desenvolvimento nos últimos 5 anos da cotação das ações da BB Seguridade. Então a gente pode ver aqui o desenvolvimento. Tivemos um pico aqui em 2019, depois as ações caíram e voltou a subir agora no ano de 2022. Tá? Então a gente vê que é uma empresa que ela não tem muita oscilação de preço, ela fica numa base aqui de negociação, não é uma empresa para a gente investir esperando valorização de ações. Por quê? Porque é uma empresa que ela tem um ciclo de vida um pouco mais avançado, é uma empresa aí que ela distribui a maior parte dos seus lucros, a gente vai ver aqui que ela tem um payout de 80%, então é uma empresa que ela usa a própria base do Banco do Brasil para ter as suas operações, então ela distribui boa parte dos seus lucros em dividendos. Então a gente não vai esperar muito crescimento da BB Seguridade, a gente vai esperar mesmo uma empresa de proventos, uma empresa que vai ter remuneração. Então não esperamos muita valorização e sim ter os proventos, e a gente vai reinvestindo esses proventos e fazendo os nossos investimentos crescerem. Tá aqui a minha posição, essa aqui é a minha carteira pessoal. Eu também tenho a minha carteira holder aqui no canal que eu demonstro. E essa aqui são as posições da minha carteira pessoal. E a BB Seguridade em ações é a minha terceira posição em tamanho, né, em valor. Então aqui quase 6% da minha carteira eu tenho na BB Seguridade. É uma empresa que traz um pouquinho mais de estabilidade
para o meu portfólio. Então essa aqui é a minha estratégia. Se você quer aprender um pouquinho sobre a estratégia buy and hold, vou deixar aqui no link da descrição o meu curso. É só clicar lá e nós temos um curso na Hotmart com mais de 30 aulas, então é só você ver lá que tá muito legal e podemos aprender juntos a investir, a montar uma carteira de dividendos para o longo prazo. Então, como aqui o que eu falo, eu faço na minha carteira, eu estou demonstrando aqui, é uma posição real. Então tá um extrato aqui da corretora, a minha posição atual na BB Seguridade está aqui de 1.530 ações, é o que eu tenho aqui de posição na BB Seguridade, com o valor total atual, posição atual considerando a cotação atual da BB Seguridade, de um pouco mais de R$43 mil. Então, essa é a minha posição na BB Seguridade e quanto que eu tive de retorno investindo, montando essa posição na BB Seguridade. Tudo bem? A gente vai ver aqui e a gente tem que entender que investir para o longo prazo nada mais é que dois fatores, dois pilares fundamentais, que é aporte mais tempo. Então, nada mais é que você vai acumular ações. Você não vai chegar de uma vez e investir e montar uma posição. A maior parte dos investidores não tem essa possibilidade. É aquele investidor que trabalha, guarda dinheiro e investe todos os meses ou com uma certa regularidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montando as suas posições aos poucos. Foi o que eu fiz aqui. Eu vim montando as minhas posições na BB Seguridade. Então aqui tem os meus aportes na empresa, começando lá em 2017, em setembro de 2017, eu comprei 740 ações. Eu montei a maior parte da posição, investindo aqui R$18 mil aproximadamente nessa primeira posição. E eu vim aportando com pequenas parcelas aqui, pequenos aportes, e só aqui em 2021 que eu fiz um aporte um pouquinho maior, né, colocando mais R$7 mil. Então a gente veio acumulando e atualmente eu tenho aquelas 1.530 ações. Para ter uma ideia aqui de base de tempo e qual momento que foi feito o aporte na BB Seguridade, então eu coloquei aqui ao longo do tempo os aportes. A gente fez um aporte maior aqui no início, em 2017, fiquei um bom tempo sem aportar, acredito que estava montando as minhas posições em outros ativos. Então aqui ela teve uma valorização em 2019, como eu já tinha dito, depois ela teve uma queda, né, com aqui a pandemia, depois eu voltei a aportar aqui na BB Seguridade, montando a posição, chegando às 1.530 ações que eu tenho atualmente. Então percebam que a gente vem montando a posição ao longo do tempo, sem pressa, recebendo os dividendos, reinvestindo. Então essa é a ideia de investir para o longo prazo. É tudo com muita calma, sem pressa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente vai fazendo tudo aos poucos, dando tempo para a gente montar essas posições, tudo bem? E qual que é o preço médio que eu tenho atual na BB Seguridade? Meu preço médio é de R$ 24,33, tudo bem? Esse é o preço médio teórico que inclusive a gente usa para efeitos de imposto de renda. Agora, se eu for descontar os dividendos que eu recebi durante todo esse período, eu vou descontar esses dividendos do meu preço médio. É o que a gente chama de preço médio ajustado. Então, se eu descontar os dividendos do meu preço médio, eu chego a um preço médio ajustado de R$ 17,36, tudo bem? Então, esse é meu preço médio atual, inclusive é de onde eu vou tirar o meu dividend on cost, que é o meu próprio dividendos, da minha posição, o que eu recebo de dividendos comparado ao valor que eu tenho, que eu paguei na minha posição. Esse é o dividend on cost. Vou deixar um vídeo aqui para vocês aprenderem a calcular o preço médio ajustado e também o dividend on cost, que são informações muito importantes, tudo bem? Então, se eu for pegar aqui aqueles R$ 1,96 que a empresa pagou nos últimos 12 meses e comparar com o meu preço médio ajustado, eu chego a um dividend on cost de 11,3%, tudo bem? Não é aquele 7% de dividend yield. Quem montar a sua posição agora na BB Seguridade vai ter um dividend yield de 7%. O meu dividend on cost é bem maior, é de 11,3%. Então percebam a importância de ficar ao longo do tempo com as suas posições. À medida que você vai recebendo os proventos, o seu preço médio ele vai diminuindo, o que a gente chama de preço médio ajustado, tudo bem? Então à medida que você vai diminuindo o seu preço médio, a relação de dividendos daquela posição vai aumentando, que é o que a gente chama de dividend on cost.
Então, quanto maior o tempo que você fica com a posição, mais dividendos você recebe, menor o seu preço médio e aqueles dividendos vão ter um peso maior na sua posição. Então, isso aqui é investir para o longo prazo. O ganho não está na movimentação, na compra e na venda de ativos, de ações, e sim em permanecer investindo. Então, vejam aqui, em 5 anos a gente tem esse resultado. Eu vou mostrar aqui quanto que a gente recebeu de dividendos, quanto que dá percentualmente de resultado final, mas a gente já vê aqui que o dividend on cost, à medida que a gente vai ficando com as posições, ele vai aumentando e o nosso preço médio ajustado vai diminuir. Então guardem essa informação, é muito importante. Pessoal, tá gostando do vídeo aqui? Já deixa o seu like, não esqueça dessa ajuda, compartilhe essa informação que é aqui importantíssimo para divulgar o nosso vídeo e ajudar o nosso canal, ok? Então, vamos em frente. Eu quero mostrar agora os proventos recebidos. Olha o que a gente recebeu aqui desde 2018. Lá em março de 2018 começamos a receber aqui proventos, R$700. A gente veio recebendo parcelas pequenas, outras parcelas um pouco maiores aqui em 2019. Veio recebendo proventos, aquele trabalho de formiguinha, né? À medida que vai caindo os dividendos também, a gente vai aumentando essa posição, pode ser na própria BB Seguridade ou em outra ação da carteira. Tem outra página de proventos aqui, a gente veio recebendo até 2022. Percebam que aqui em 2022 a gente já recebe uma parcela bem maior de dividendos, tudo bem? Então esses dividendos também, a empresa vai aumentando seus lucros, vai tendo aí um resultado melhor. E qual é o valor total de proventos recebidos? A gente recebeu aqui R$10.658 de proventos no total, tá? Então, a gente já, nesse período todo, foi o valor que a gente recebeu de dividendos somente da BB Seguridade. Imagina isso, você tendo uma carteira e recebendo de outros ativos também. Então, essa é a ideia de você ter renda passiva da sua carteira, ter os dividendos da sua carteira, ok? Seguindo aqui, o que a gente teve de custo para montar essas posições, esses aportes que eu fiz durante esses quase 5 anos. O custo total da minha posição é de R$37.217. Então, foi esse valor que eu gastei aqui para montar a posição na BB Seguridade para ter essas 1.530 ações, ok? Lembrando que desse custo aqui teve valor que eu coloquei dos meus próprios recursos e outros vieram de dividendos que eu recebi, pode ser da própria BB Seguridade ou de outros dividendos, tudo bem? O valor da minha posição atual. Alexandre, quanto que está valendo a tua posição atual? Se eu multiplicar 1.530 ações pelo valor, R$28 e pouquinho que está valendo a BB Seguridade, a gente tem aqui um valor total, posição hoje de R$41.983. Caramba, Alexandre, mas durante os 5 anos você só tem essa valorização? Não, eu tenho que considerar também os dividendos. Lembra que eu falei que é uma empresa que a gente não espera muita valorização? A gente espera aqui receber dividendos, então eu tenho que considerar os R$10.658 que recebemos de dividendos. Só os dividendos aqui dá 29% durante esse período de resultado. Mas aqui a valorização, a gente chega aqui a R$52.641 de resultado final. Então esse é o meu resultado final nas posições aqui de BB Seguridade, o que chega a uma valorização final de tudo, considerando proventos, mais valorização da posição em 42%. Então esse aqui é o resultado final, tem o recebimento dos proventos e aquela pequena valorização, é isso que a gente tem. E essa posição vai permanecer na carteira para mais 5, 10, 15, 20 anos, e a gente vai aos poucos aqui tendo renda passiva. Se eu precisar usar esses recursos, eu vou usar. Se eu quiser reinvestir, eu vou reinvestir. Mas minhas posições aqui, a ideia é não mexer. É você permanecer investindo, fazendo os seus aportes, aumentando, acumulando ações, e assim os seus dividendos vão aumentando. Percebam que é um trabalho de formiguinha, é ver a grama crescer, aquilo bem monótono, não tem muita emoção e não é para ter mesmo. Investir para o longo prazo é ter tranquilidade, é o que eu trago aqui no canal sempre. Falo da importância de ter paciência, disciplina e consistência nos investimentos. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, também deixa nos comentários se você tem BB Seguridade na carteira e desde quando você tem essa ação
no portfólio. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!